Você já desenhou alguma vez na vida ou alguma viagem? Então, hoje eu queria mostrar o meu caderno de viagem que eu fiz no meu semestre fora. Eu fui para Lisboa fazer um intercâmbio na faculdade e aí lá eu comprei esse caderno para poder registrar as coisas. Esse daqui é o alho que eu desenhei muito na minha aula de artes para realmente aprender a observar as coisas. Eu vou fazer aqui mostrar os meus desenhos pra vocês. Oi, eu sou a Helen, eu sou designer, eu falo de comunicação, arte e design. E eu quero mostrar. Aqui, principalmente em Portugal, eu fiz desenhos mais de ponto de ônibus ou paragem de autocarro. Porque eu levava meu caderno pra todo lugar, então se você ver aqui tem vários desenhos dessa vida urbana, de pegar ônibus. Eu ia pra todos os lugares de ônibus, então eu tinha bastante tempo. E era meu passatempo, era aquilo que eu ficava fazendo pra estar presente mesmo no momento. E voltou pro ar. E o mais legal é que eu coloquei qual ônibus era, onde eu tava, o que é. Então, esse lá em Portugal, pelo menos em Lisboa, os ônibus demoravam muito e nunca chegavam no horário do Maps. Então, por exemplo, esse aqui, eu demorei muito. Demorou muito o ônibus, então eu consegui até fazer as pedrinhas do chão. E o que eu gosto bastante desse caderno é que eu registrei onde eu fui também. Tipo, eu fui numa igreja bem pequenininha, eu desenhei. E aí mais uma paragem. O bairro onde eu tava morando. Coisas bem minhas, assim, bem onde eu fui. E o que eu gosto também desse caderno é que ele tem essa passagem do tempo nas páginas, se você ver. Isso daqui era uma paragem de autocarro e não deu tempo porque chegou o ônibus. Então os momentos que estão vazios, as páginas vazias, pra mim tem muito significado, assim, de eu sei que foi nesse momento que o ônibus chegou. Por exemplo, essa daqui era a porta onde eu esperava o ônibus quando eu fazia mercado. Então, quando eu ficava esperando, tinha assim, era essa a porta. Tipo, eram umas casinhas e uma conveniência. Só que o ônibus chegou, então não deu tempo de eu desenhar mais. E aí os desenhos que estão bem mais desenhados significa que eu passei bem mais tempo. Então, por exemplo, eu fui nessa igreja e aí eu cheguei antes. E eu também fui no museu, eu parei no Museu de Artes e Tecnologia e Arquitetura, eu acho, o MAT. Eu parei pra desenhar lá dentro e só ficar observando as pessoas. E eu fiz algumas anotações engraçadas, assim. Tipo, aqui eu escrevi: como uma dança, os funcionários tentam impedir o público de entrar na obra. O vazio e o espaço parecem nos convidar para entrar. Então era uma exposição gigante, gigante, com vários fios e com tubos de LED, assim, que eram esses riscos aqui. E era gigante. E tinha um vãozão embaixo, então a sensação era que você tem vontade de entrar, passar por dentro e olhar, mas não podia. Então era muito engraçado, porque os funcionários tinham que ficar cercando, falando, ó, não ultrapassa aqui o chão e tudo mais. Mas esse vazio, esse espaço dá vontade de entrar, assim. Então foi uma exposição que eu gostei bastante. O nome era Forms in Space by Light in Time. Então, tem toda essa questão da espacialidade, da luz e tal. E que era muito convidativo. E esse daqui também era engraçado. Eram placas de vidro suspensas. E aí você tinha que chegar bem perto para escutar. Mas não podia tocar. Tipo, a obra convida você a chegar muito perto, mas você não podia tocar. Então tinha funcionários que tinham que ficar lá
do lado, ó, não coloca a mão lá, não sei o que lá. Então era bem interessante. E aí temos padaria. Padaria portuguesa é uma padaria que tem em todo canto lá em Lisboa. Não sei se em outros lugares de Portugal seja assim. E aí eu fui estudar com a minha amiga Inês. Salve, Inês. E o que mais? Então aqui é mais uma parada de ônibus que chegou antes de eu terminar o desenho. Aqui era onde eu era o ponto de ônibus mais perto da minha casa. E aqui eu escrevi na chuva esperando, chegou e fui. Porque foi isso, tava chovendo, então tem até umas marquinhas de chuva, assim, de água que caiu. E aí eu escrevi esse pequeno poema. Aí também tem essa viagem que eu fiz de trem com minhas amigas brasileiras que eu fiz lá. E então não tem muita memória, assim. Aqui a Sara, minha outra amiga, que eu fui ver acender as luzes de Natal. E aí o ônibus estava cheio. E aí tinha esse senhor do nosso lado que viu eu desenhando e falou: ainda bem que você não vai postar em nenhum lugar. Cá estou eu, desculpa, senhor. Aqui é mais uma paragem de trem. Lá eles chamam de comboio. Eu tava indo pra uma festa de Thanksgiving. E tem até uma aula que eu fui do design. E aí eu escrevi, assim. Então esse foi meu dia a dia, assim, dos ônibus. E aí eu fiz uma viagem pra Paris. E aí eu colei a minha passagem. E eu fui e fiquei muito tempo. Eu acho que eu fiquei umas 6 horas em cada museu. Aqui foi o café que eu fui, que tem o melhor pão de chocolate. Recomendo muito. É o Cupa Café. Perto do Museu d'Orsay. E aí lá eu também fiquei sentada desenhando. E foi muito divertido. Deu até pra eu pintar. Eu levei uma aquarela bem pequena que cabia no meu bolso. E eu desenhei as exposições. E aquilo que eu achei mais interessante, tinha esse urso que eu achei tão fofinho o nome que o artista era o François Pompom. E aí esse urso, o nome é Polar Bear, mas pra mim é o Pompom. E mais o Rio Sena que eu passei, eu andei todo ele. As ninféias. Esse aqui é um pouco das obras de Picasso que tinha, esse já é outro museu. O Orange. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas eu fiz esse exercício de desenhar aquilo que eu tava vendo, assim, as pessoas, as obras que eu mais gostava. E essa cena eu acho que é uma que eu mais gostei, que eu desenhei as pessoas e uma mãe com um bebezinho. E aqui era lá fora do museu, dava pra ver a Torre Eiffel. E tinha umas meninas que estavam tirando foto, mas elas estavam sem. Elas estavam de shorts, assim. E eu acho que elas estavam com uma calça térmica, meio cor de pele, assim, mas tava muito frio. Muito frio. E eu achei muito engraçado porque elas tiraram a blusa pra tirar foto e tal. E aí eu desenhei isso. E eu achei muito bonitinho elas, tipo, muito amigas turistando, assim, sabe? E aqui foi meu tempo em Madrid com a família Chimbetial. Esse é o desenho do meu amiguinho Jonas.
E aqui vão. E aqui também mostra o tempo, a minha vivência, assim, de desenhos que o Noah fez. Salve, Noah. Que eu ajudei a cuidar dos meninos da família, ou das crianças da família. E aí a gente passou bastante tempo jogando o jogo da velha, forca. E então tem vários desenhos também. E no meio de tudo isso também tem alguns desenhos que eu fiz. Então a gente foi num culto de Natal e eu expliquei pro Noah o que era o Natal. E fui desenhando pra ele. E aí essa é a igreja. Desenhei a sala de estar que tava muito linda. E esse céu azul com contraste tava muito bonito. Enfim. Eu gostei muito de fazer esse projeto de desenhar e levar comigo o caderno pra todo canto. Tanto que eu comprei outro caderno quadrado desse pra poder andar comigo aqui. E aqui foi minha viagem pra Guimarães. E essa era a casa da Sara que me recebeu. Que eu achei legal que ela tinha coleção de globos de neve. E essa daqui é a sala dela que não consegui terminar. Então, eu acho que tem muita memória. Eu super recomendo fazer esses registros assim que me mostra o tempo que eu gastei nos lugares onde eu estive. Por exemplo, esse daqui não dá pra entender, assim, só olhando. Mas pra mim, esse daqui eu sei onde foi. Foi no aeroporto esperando minha mãe. E que ela chegou mais rápido do que eu imaginei, então tem essas coisas. E eu não terminei todas as folhas, não deu tempo, eu voltei. Mas tá aí meus registros que eu queria compartilhar da minha vivência. E para mais conteúdos, para mais coisas, me segue. Não esquece de deixar o like e de me seguir. E bom, até uma próxima. Essa foi meu primeiro projeto de desenhar, a minha viagem. E futuramente eu gostaria de ter mais cadernos e fazer mais isso. Então, é isso. Tchau!